Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento de oração, estamos iniciando hoje as nossas novenas em preparação para a Páscoa da ressurreição do Senhor. Com toda a confiança, depositemos nas mãos divinas as nossas intenções que trazemos no coração, para que Deus, na sua generosidade infinita, olhe com amor e com apreço pelas nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alegria nossa por sua acolhida e disposição, que possamos renovar nossa fé e nossas forças, na vida em comunidade, onde encontramos a Deus junto aos irmãos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, disse Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Com alegria, iniciemos cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Nós Não procuramos Deus tateando, nem precisamos de esperar que Ele nos dirija a palavra. Jesus nos fala na palavra proclamada, que eu prepare meu coração para ouvir sua voz. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Ao coração de Deus entreguemos nossas intenções. Lembremos daqueles que pediram orações, por todos que alcançaram graças e aos que confiante esperam. Senhor, visita a nossa casa, visita todos aqueles que, através de nós, encontraram-vos, assim como o Senhor entrou na casa de Pedro, de Mateus, de Zaqueu, de Marta, Maria e Lázaro. Lança, Senhor, seu olhar misericordioso às nossas fraquezas. Restaura, Senhor, nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Que deste modo possamos levar a paz aos irmãos que não vos conhecem. Que possamos ser verdadeiros discípulos e missionários, contribuindo para que o vosso reino comece já. Amém. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor,
vigia os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca me salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. A palavra de hoje é conhecida como as tentações de Jesus no deserto. O texto original utiliza o termo grego peirasmos, que significa testar, isto é, fazer um teste para verificar a lealdade ou o valor de alguém. É importante recordar que mesmo os grandes protagonistas da história sagrada, como Abraão, Moisés, Jó e até o povo de Israel, no deserto foram testados em suas virtudes. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não porque ele possa vir cometer algum tipo de mal, mas para manifestar o que está profundamente nele, o Espírito de Deus. Ele demonstra assim o que significa ser filho de Deus. Mostra que ele é mais forte. Aquele que, sendo fiel à vontade de Deus, é capaz de vencer as insígnias do maligno. As 3 provações às quais Jesus é submetido remetem às tentações que Israel teve de suportar no período em que estava no deserto. Recorrer às forças espirituais para os fins terrenos, desafiar Deus e desejar o poder. Embora Israel muitas vezes não tinha resistido a essas tentações, Jesus conseguiu vencê-las. A prova ser digno de se colocar à frente do povo de Deus como o novo Moisés. A oração, a penitência e o jejum são as práticas que nos fortalecem diante da prova. Neste tempo que as igrejas cristãs do Brasil propõem a campanha da Fraternidade Ecumênica com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, somos convidados a fortalecer o diálogo entre nós, reconhecendo que as diferenças não devem ser obstáculos para a nossa unidade em Cristo Jesus. Por isso, num exercício de comum unidade, partilhemos os desafios e conquistas que temos vivido nos últimos dias. O que tem para celebrar e agradecer? Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Reunidos em torno da palavra de Deus, que nos une como cristãos, escutemos com atenção a proclamação do Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa,
colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais ao monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs em Cristo, em todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja oferece para nossa reflexão o Evangelho das Tentações. Os três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem este episódio. Marcos apresenta de maneira um tanto quanto sintetizada, e foi este o evangelista lido no primeiro domingo da Quaresma deste ano. Certamente, nós já refletimos bastante a respeito. Eu gostaria apenas de deixar como mensagem 2 ensinamentos baseados em 2 pequenas palavras. A primeira delas diz respeito ao local, ao ambiente onde Jesus foi submetido à tentação, ou seja, no deserto. E a segunda palavra diz respeito ao agente da tentação, isto é, o diabo. Consideremos o deserto. Na tradição bíblica, o deserto é sempre entendido como ambiente de silêncio, como local onde, através do silêncio, se encontra com Deus. E é muito significativo que Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, se retirou a este local de silêncio. Quando falo silêncio, me refiro, sobretudo, ao silêncio do coração, ao silêncio interior. E sem grandes dificuldades, cada uma, constata na sua vida que temos enorme dificuldade em fazer silêncio. Porém, queridos irmãos e irmãs, o silêncio é indispensável. Eu costumo dizer que o tempo da Quaresma que estamos vivendo é um tempo de viagem para o próprio coração, para o próprio interior. E seremos capazes tão somente desta viagem se fizermos silêncio do coração, se aprendermos a silenciar as nossas atitudes que partem do íntimo. Por isso, eu gostaria de convidá-los
a fazermos esta experiência. Como frisei, a Quaresma é propício. Entretanto, ao longo dos nossos dias, precisamos nos resignar ao silêncio. E a outra expressão que frisei, o diabo. A Igreja, ela sempre ensinou e defendeu a existência do diabo enquanto um ser espiritual. E talvez hoje, uma das grandes artimanhas do maligno é fazer com que as pessoas não acreditem na sua existência. Porém, na Bíblia, diabolos, esta palavra, significa todo aquele que causa divisão na nossa vida pessoal, entre nós mesmos, conosco mesmos e com Deus. Quanta divisão nós constatamos. Parece estranho, mas no nosso íntimo, tantas vezes, nós comprovamos uma divisão enorme conosco mesmo, com o próximo e também com Deus. E a Quaresma, este momento propício, serve para reajustarmos estas divisões. Quanta coisa na nossa vivência precisa ser reajustado. Precisamos romper com as divisões. E peçamos a Cristo, Ele que se retirou para o deserto, para estar a sós com Deus e consigo mesmo, que nos acompanhe nesse processo, para que a nossa Quaresma e a nossa vida seja um momento de revisão, um momento de crescimento e de proximidade maior com Deus. Jesus supera as tentações terrenas que corrompem o projeto do amor proposto por Deus Pai. Elevemos a Deus nossas preces, a esperança de que Ele nos ensine a ouvir as suas palavras e as colocar em prática. Nossa resposta será: Senhor, ouve o nosso pedido e não nos deixes cair em tentação. Nesta campanha da fraternidade ecumênica, reconhecemos que ao superar as tentações, Jesus demonstra que Deus não deve ser colocado à prova e que quem o teme não age de modo individualista, querendo Deus só para si. A atitude de Jesus não é exclusivista, buscando superar a tentação do exclusivismo. É que o Concílio Vaticano II, por meio do decreto Unitatis Redintegratio, orientou os fiéis católicos a promoverem o diálogo e a cooperação com os irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs. Todos os cristãos professam diante do mundo inteiro a fé em Deus Uno e Trino, no Filho de Deus encarnado, nosso Redentor e Salvador. Por um esforço comum e uma estima mútua, deem testemunho da vossa esperança, que não confunde. Visto que nos nossos tempos largamente estabelece a cooperação no campo social, todas as pessoas são chamadas a uma obra comum, mas com amor à razão, as que creem em Deus, sobretudo todos os cristãos assinalados com o nome de Cristo. A cooperação de todos os cristãos exprime vivamente aquelas relações pelas quais já estão unidos entre si e apresentam o rosto de Cristo, servo numa luz mais radiante. Essa cooperação, que já se realiza em não poucas nações, deve ser aperfeiçoada sempre mais, principalmente nas regiões onde se verifica a evolução social ou técnica.
Vai a ela contribuir para apreciar devidamente a dignidade da pessoa humana, promover o bem da paz, aplicar ainda mais o Evangelho na vida social, incentivar o espírito cristão na ciência e nas artes e aplicar toda espécie de remédio aos males de nossa época, tais como a fome e a calamidade, o analfabetismo e a pobreza, a falta de habitações e a inadequada distribuição de bens. Por essa cooperação, todos os que crerem em Cristo podem mais facilmente aprender como devem entender-se melhor e estimar-se mais uns aos outros. E assim se abre o caminho que leva à unidade dos cristãos. Façamos a nossa prece conclusiva. Senhor, que a campanha da fraternidade ecumênica fortaleça a unidade cristã e nos ajude a superarmos as tentações do poder, do egoísmo e do providencialismo. Isto te pedimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mestre, bom estamos aqui, reunido bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Concluamos esse nosso momento de encontro com Deus, pedindo sobre nós a sua bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, ouvi a minha oração, e chegue a vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, venha sobre nós e nossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.